Olá, este definitivamente não é o melhor momento para uma reforma política, embora ela seja mais do que necessária. Parlamento e a grande maioria dos partidos pouco ou nada representam, ou melhor, quando muito, representam seus próprios interesses. É por esse quadro que vários analistas chamam a reforma que a atual legislação pretende fazer de simples arremedo, algo como mudar para deixar tudo igual. No entanto, a reforma vem sendo gestada em plena crise de legitimidade dos poderes. Com informação precária e muitas vezes distorcida pela mídia hegemônica, a população não sabe se apoia ou o que apoia. Lista fechada, nova constituinte, fim da reeleição? A reforma política é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Eu insisto que o TSE e os TREs têm que ter um trabalho que é além das eleições. Colocar todo mundo no mesmo saco, e às vezes quem faz parte dessa lista não são as pessoas que a gente concorda, que a gente quer que esteja ali à frente. Como alguém que teve menos voto do que outro muito mais votado, foi eleito e este outro não. Nossa convidada de hoje é Jaqueline Quarezemin de Oliveira, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de debater um assunto tão importante. Que bom, vamos para a nossa primeira reportagem. Fim do cargo de vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, mudança no calendário eleitoral, fim da reeleição, financiamento público de campanha. É o que está em discussão na atual proposta de reforma política para o país. Acabar com o vice é uma das propostas da reforma política. De acordo com o texto do relator, o Brasil deixaria de ter vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente, o que já valeria para as eleições de 2018. Eu acho que acabar com o vice não deve ser uma coisa legal. Não deve ser bacana para o país ou para qualquer instituição, né? Acho que o presidente vai sair para uma viagem, faz parte do cronograma de trabalho dele e tem que ter alguém para substituir, para responder no momento, né? O calendário das eleições seria outra mudança. Hoje votamos a cada 2 anos. Nas eleições gerais, escolhemos presidente, governador, senador e deputados. No pleito municipal, o voto é para prefeito e vereador. Pela reforma, as eleições ficariam divididas entre cargos legislativos num ano e executivos em outro ano. Apenas o Senado seria escolhido nos 2 pleitos, em função da variação do tempo de mandato de cada senador. Caso aprovada como está, a reforma determina que presidente, governador e prefeito não poderão mais ser reeleitos. O mandato de cada um passaria de 4 para 5 anos. Tem que dar oportunidade para jovens que têm vontade de melhorar. Eu acho que a reeleição é cansativa, ainda mais que nós temos sempre os mesmos políticos. Já deputados estadual e federal continuariam com mandato de 4 anos e senadores com mandatos de 8 anos. A reforma também quer acabar com as coligações, feitas hoje exclusivamente para a disputa das eleições. Com as coligações proibidas, sobra aos partidos a chamada federação de disputa, que obrigaria os candidatos eleitos a se manterem no bloco até o fim do mandato. Na prática, o parlamentar eleito com a ajuda de outros partidos que não o seu terá que manter seu apoio a outras siglas por 4 anos. O dinheiro para as campanhas eleitorais vão sair de um fundo específico, alimentado com recursos públicos e doações de eleitores. O Estado arca com 70% e o eleitor 30%. Pessoas físicas poderão doar no máximo 6 salários mínimos durante todo o processo eleitoral. Financiamento de empresas continua proibido pelo STF. O Caixa 2, pela reforma, não será considerado crime. Será que as propostas dessa reforma mudariam efetivamente esse quadro de toma lá da cá em que se transformou a política brasileira, Jaqueline? Então, na verdade, a política, as eleições são caras. E é histórico a participação do setor privado nas eleições. Na verdade, quando se elege ou quando se coloca dinheiro numa campanha, a contrapartida é a aprovação de uma legislação que favoreça determinado setor ou ainda que, de algum modo, os deputados se beneficiem disso. O que tem que tentar rever é o financiamento de campanha. Talvez... Isso para você é o mais importante nesse momento?
nesse momento, principalmente, onde nós temos aí, recentemente, divulgação de uma lista que envolve pelo menos 80% do Congresso, se não citado com indícios, como diria aí o Ministério Público. Então, isso é reflexo, o que está ocorrendo hoje é muito reflexo dessa política de financiamento. Quem financia as eleições? Porque, na verdade, o que afastou, e não só no Brasil, no mundo, o que afastou a política dos cidadãos, de modo geral, foi o financiamento estatal. Sim. Porque, de algum modo, os partidos... Você está falando estatal, que seria... Público, no caso. Público. Público, né? Estatal, no caso, ou público. Porque, na verdade, como se tem a garantia desse financiamento nas campanhas, você se descompromete. Quando a eleição, e a gente vai ver isso na sequência do programa, quando você tem eleições ou misto ou distrital, a cobrança ou a proximidade com o eleitor, o candidato terá que correr atrás desses eleitores, desses cidadãos, seja para que eles contribuam financeiramente, seja para que eles, de fato, se engajem numa proposta partidária. Então, é importante esse aspecto do financiamento de campanha, sim. Outra questão enviada pelas redes sociais. O Guilherme Augusto diz: qualquer alteração em legislação eleitoral deveria ser decidida por plebiscito. Congresso votar em reforma política é conflito de interesses. Eu concordo. Tá certo. Sim, tem várias questões que são polêmicas que elas deveriam ser discutidas em plebiscito, porque essa é a forma de uma participação maior dos eleitores. Sim. E não só entre os partidos, porque os partidos, de algum modo, há um acordo tácito entre os partidos sobre diversas questões. Sim. Os partidos todos dependem do sistema eleitoral, do sistema político. Então, de certo modo, eles não vão se... votar algo que, de algum modo, os prejudique. Ou, como diria Hobbes, lobo não come lobo, né? Então, de algum modo, eu acho que tem que haver a participação popular, tem que haver a população dos cidadãos, que é sobre quem reflete as políticas votadas no Congresso. Que a reforma é necessária, não resta a menor dúvida. A incerteza é outra. A Vanilda Anunciação pergunta: a crise política do Brasil deriva de uma crise também de representatividade. É possível uma reforma política de fato e não só eleitoral? Esse é um processo longo. Mesmo que se faça uma reforma com maior participação popular, reduzam-se os custos de campanha, o financiamento privado, que a gente sabe acaba ocasionando outros problemas aí de toma lá da cá. Mesmo que se faça tudo isso, historicamente, a população, os trabalhadores foram excluídos do processo de participação política. Então, quando se fala de desencantamento com a situação atual, ela também tem a ver com pessoas que há muito se sentem excluídas do processo. Porque se fala em cidadania, todos somos cidadãos. Em cima do voto, não. Cidadania é muito mais que isso. O voto é um momento e é o início do processo. Na verdade, as pessoas deveriam votar e fiscalizar em quem votaram. Mas tem uma coisa que a gente percebe claramente. Passadas as eleições, quando você pergunta para quem você votou para deputado, para quem você votou para vereador, as pessoas acabam lembrando do prefeito, do governador, do presidente. E quem legisla, ninguém lembra, ninguém sabe em quem votou. Então, isso também é bem complicado. Infelizmente, porque como nós temos um número muito grande de candidatos e partidos no país, o que é uma questão que deve ser discutida também, é claro que respeitando a representação dos pequenos, mas não há tantas matizes nos partidos. Ideologicamente, há aproximação. Sim. Daí que talvez uma parte aí da proposta seja interessante, essa questão assim de federações, de reunir os blocos, isso talvez seja interessante, primeiro para implementar as políticas, e segundo, para usar os recursos do fundo partidário de uma forma mais racional. Sim. Não é? Quer dizer, hoje se faz partido, se estrutura um partido, acessa-se esses recursos do fundo partidário, e o que se faz efetivamente com isso? Por exemplo, a legislação, ainda em 2000, na eleição passada, eu me lembro que era Toffoli ainda, ministro do STE, e a legislação garante 25% desses recursos do fundo partidário para a formação política de mulheres, para ampliar a participação política das mulheres. Inclusive, houve uma campanha ampla na televisão. Isso não foi feito.
Quer dizer, não se assegura isso, quer dizer, o que está escrito na legislação. Então, o TSE também tem que assumir seu papel de fiscalizar as ações dos partidos. Porque, do contrário, nós temos o que está ocorrendo hoje, essa separação total dos poderes, como se algum fosse superior ao outro. Sim. Não é? Quer dizer, isso tem tido implicações sérias. Só aumenta o desencantamento com a política quando o judiciário simplesmente critica somente os partidos, ao invés de realizar o seu trabalho Que seria de fiscalização. de fiscalizar as ações dos partidos. Bom, enquanto o Congresso se mobiliza para aprovar a sua reforma, centenas de entidades da sociedade civil se unem para propor outras possibilidades de reestruturação. Veja o que a Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas propõe sobre o voto em lista fechada. Eleição pelo sistema proporcional em lista pré-ordenada e em 2 turnos, levando em consideração a cultura política do eleitor acostumado a votar em candidatos. No primeiro turno, o voto será dado ao partido atendendo à plataforma política e à lista pré-ordenada de candidatos. No segundo turno, o voto será dado ao candidato. Participarão do segundo turno os candidatos equivalentes ao dobro das vagas obtidas por cada partido. A elaboração da lista partidária de candidatos deverá ser realizada em eleições primárias, com a participação de todos os filiados e com acompanhamento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. No próximo bloco, com a política e os políticos no foco da desconfiança popular, a reforma vem sendo debatida. PMDB, PSDB, PT e tantos outros são todos partidos onde existem pessoas envolvidas na Lava Jato. O atual grau de descrença nos políticos brasileiros pode enterrar até uma outra boa ideia de reforma política. Corrigir distorções, reduzir ou acabar com os chamados puxadores de votos, que na maioria das vezes não têm compromisso com nada nem com ninguém. Mas no imaginário da população, se eles estão propondo mudanças, é, com certeza, para se proteger de maus feitos em eleições passadas, presentes e futuras. O caso de Tiririca é exemplo de como funciona o sistema eleitoral brasileiro. O novato na política foi o mais votado do Brasil. Com pouco mais de 1.300.000 votos, Tiririca puxou outros 3 candidatos que concorreram na mesma coligação. Essa carona só acontece por conta do atual sistema, que além de permitir o voto num candidato ou apenas numa legenda, utiliza a matemática para definir quantas vagas no legislativo cada partido tem direito. Você tem o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. E é aí que talvez as pessoas sintam uma certa dúvida, porque não conseguem explicar como alguém que teve menos voto do que outro muito mais votado foi eleito e este outro não. O coeficiente eleitoral é resultado da divisão do total de eleitores pelo total de cadeiras a serem ocupadas no legislativo. O voto em lista fechada, proposto na reforma política, acabaria com essa distorção. Ao invés de votar no candidato de sua preferência, o eleitor votaria numa lista de nomes selecionados pelo partido. Deste modo, as pessoas vão votar em partidos com minimamente uma plataforma definida, uma ideologia definida e que é muito mais coerente do que uma cultura política que nós temos de um voto de natureza personalíssimo, onde eu voto alguém que muitas vezes nem sempre tem, eu diria, um compromisso com o partido no qual ele é filiado. Os coeficientes eleitoral e partidário serão usados para definir quem ocupará uma cadeira no legislativo. Se, por exemplo, o partido A tiver direito a 10 cadeiras na Câmara Federal, os eleitos serão os 10 primeiros nomes da lista fechada, que nesse ponto começa a ficar polêmica. Tem um lado negativo a se pensar nas circunstâncias da política hoje, em que a gente sabe que muitos desses partidos, os grandes partidos, PMDB, PSDB, PT e tantos outros, são todos partidos onde existem pessoas envolvidas na Lava Jato. E que, portanto, se elas forem beneficiadas, estando nessas listas e forem eleitas, porque os melhores colocados dessa lista são eleitos, podem, portanto, a partir do fórum privilegiado, não serem punidos.
o que é muito grave. Discutida há quase 20 anos, sobretudo pelos partidos de esquerda, a reforma política se apresenta, de acordo com o sociólogo, superficial e conservadora. Historicamente, o Brasil é um país pautado por reformas conservadoras. Então, grandes autores das ciências sociais mostram isso para a gente, quer dizer, o Brasil muda conservando. Então, isso significa que essas reformas, elas não necessariamente vão no cerne da questão, né? Quer dizer, essa reforma política deveria ser muito mais profunda, muito mais significativa, mas ela não consegue ser porque aqueles que estão fazendo a reforma serão os primeiros prejudicados, se de fato ela for muito mais ampla. Portanto, é sempre uma reforma superficial, a conta-gotas e em doses homeopáticas. De maus políticos, o Congresso está cheio e foi a própria população quem os escolheu de forma induzida ou não. No entanto, temos profunda desconfiança de uma lista fechada de nomes. Vamos ouvir mais uma opinião nas ruas da cidade. Eu acho que é ineficiente, porque a gente acredita na pessoa, né? Colocar todo mundo no mesmo saco, e às vezes quem faz parte dessa lista não são as pessoas que a gente concorda, que a gente quer que esteja ali à frente. A lista, sendo de partido, ela é importante porque você fortalece os partidos. Sim. Ou seja, você está votando uma proposta, você está votando num projeto político. Enquanto que votar em pessoas, como Todo mundo costuma diz, votar em pessoas. voto na pessoa. É. E, aliás, na maioria das vezes, pela proporcionalidade do candidato, ela acaba nem acompanhando o candidato, ou mesmo ele não entra, né? Justo pelos puxadores de voto, cálculo de coeficiente, enfim, e isso também não auxilia. Então, o importante é fortalecer os partidos, mas as pessoas têm que participar mais do processo. Sim. Os partidos têm que ter mais abertura, cursos de formação política, porque se nós temos uma população historicamente excluída do debate político, por que os partidos não trabalham isso? Por que os partidos não formam mais mulheres para a política? Então, essas questões que têm que ser feitas, tem que questionar os partidos. Nós, enquanto cidadãos, temos que questionar os partidos. É desse modo que vamos avançar em reformas. O que está sendo votado agora, eu penso que pouco altera a situação. Nas ruas, a população opina sobre a atual proposta de reforma política. Será que todos acreditam na honestidade de quem vai compor a lista de candidatos? Eu acredito que não também, né? Porque você votar num partido, você teria que ter uma seletiva ali naquele partido, não é verdade? E às vezes não acontece isso, às vezes pode ser que a gente vote no partido, mas não tem pessoas adequadas ali, entendeu? Então, eu acho que não vai rolar, não. Não. Essa reforma para mim não tem muito sentido. Essa questão é complicada, né? Quer dizer, só ficar falando de honestidade, isso aí está muito associado, quer dizer, desde 2005, por exemplo, você tem um debate focado muito em cima da questão moral e de honestidade, mas que tem um lado só se ataca um lado. A lista aí do Fachin acabou mostrando que a corrupção ela é endêmica. Não é? Quer dizer, uma questão que está na estrutura. Não é exclusividade de um partido. Não é de um partido como se tentou desde 2005 construir. Sim. E aqui não está se defendendo partido algum, mas é importante se dizer isso. Quer dizer, infelizmente se tem isso na estrutura do Estado. E aí o debate acaba indo para esse aspecto de honestidade. É uma questão importante, claro, mas isso aí a legislação eleitoral tem que definir. Quer dizer, nós temos o ficha limpa, que ele não é. Todo ano se discute o ficha limpa e logo se libera para que os candidatos concorram. Então, efetivamente, não se faz nada. Mesmo o candidato caindo nos critérios que ele seria excluído como candidato, ele acaba igual concorrendo. Então, é isso que nós temos que Então, seria coisa do TSE, né? Eu insisto que o TSE e os TRS têm que ter um trabalho que é além das eleições. Sim. Não pode se acompanhar a urna. Isso aí tem formas, inclusive, hoje, com tecnologia, que se faz com eficiência. O que tem que se acompanhar é onde os recursos do fundo partidário estão sendo aplicados, não é? Como que os partidos trabalham essa questão da formação política, etc. Esses aspectos que seriam importantes para nós avançarmos na democracia partidária. E a população tem que entrar mais e participar mais.
ainda que tenhamos um discurso, muitas vezes, dos grandes meios, que faz com que as pessoas só pensem no entretenimento ou coisas que, enfim, que não contribuam para uma melhoria da vida de modo geral. Pois é. O DIAP, Departamento Intersindical de Assistência Parlamentar, foi pesquisar a relação entre o financiamento de campanhas e o resultado eleitoral. As conclusões a que chegou explicam a atual crise de representação política no país. No estudo, ficou comprovado que dos 594 parlamentares, 513 deputados e 81 senadores, eleitos em 2010, 273 são empresários, 160 compõem a bancada ruralista e apenas 91 parlamentares são considerados representantes dos trabalhadores. Cada vez mais, a grande maioria dos eleitos representa seus financiadores e não seus eleitores. O resultado dessa equação, a maioria defendendo interesses privados de seus financiadores e não os da sociedade, gerou uma crise de representação política no país. Isto, evidentemente, é uma distorção entre várias outras que se observa no atual quadro político nacional. Há tanto para ser corrigido que a pergunta que fica é para onde seremos levados com uma reforma superficial e conservadora. Talvez não sejamos levados a lugar algum. A situação é bem complexa. E nesse momento é muito importante que a população acompanhe tudo que está sendo discutido. E esse campo que, de algum modo, pensa numa perspectiva popular dos trabalhadores, deveria, por exemplo, isso é uma medida possível, inclusive, com o protagonismo das redes sociais, discutir algumas medidas que já foram aprovadas e estão aí sendo aprovadas, não é? A própria questão do pré-sal, a questão da terceirização. Por que não se discutiu isso amplamente, não se colocou esse debate? Que seja pelas redes sociais, Sim. Porque não se tem os grandes meios, mas tem outras formas hoje de você buscar participação. Quer dizer, o que está ocorrendo também com os partidos que se colocam num campo crítico a tudo que está, né, que está sendo adotado, que não está conseguindo responder. Então, nós temos uma situação complexa. Os partidos que estão hoje no Congresso, ainda que implicados em Lava Jato, com certeza, nós sabemos, dependendo, né, dos contatos aí, das articulações políticas, vão votar a reforma da Previdência Trabalhista. Sim. E isso sem discussão com a sociedade. Quanto tempo nós precisamos para fazer efetivamente o debate político? E quais as vias vamos utilizar para isso? Eu digo nós professores, nós meios de comunicação, nós sociedade, não é? Sim. Porque os políticos, eles discutem naquele ambiente. Quem tem que fazer o aprofundamento desse debate é a sociedade. E aí o papel dos grandes meios deveriam, nesse momento, trazer mais a população para o debate, ao invés de focar outros aspectos que, no fundo, pouco dizem respeito às nossas vidas. Jaqueline, muito obrigada. Eu agradeço, eu tentei contribuir, né? Esse é um debate que precisa de muito aprofundamento. De qualquer maneira, é isso que a gente quer mesmo, né? Propor esse debate, já que nos grandes mídias aí isso não vai acontecer, pelo menos não de forma tão sincera. Muito obrigada mais uma vez. Participe pelas redes sociais, reveja o programa, anote dicas, dê sua opinião. Acesse a nossa página no Facebook ou o site tvt.org.br. Drástica redução dos custos das campanhas eleitorais, diminuição do poder dos marqueteiros, mestres no uso de artifícios alheios à política. Propaganda eleitoral com discurso puro e simples do candidato, explicitando a plataforma de governo do seu partido. Ampliação do poder popular. Essas ideias soltas no ar vêm de pessoas que pregam uma reforma de verdade, que acreditam que a demonização da política não é mais do que um desrespeito à democracia. Não existe vida em sociedade sem política. Até os que se dizem não políticos, ao fazer essa escolha, estão exatamente fazendo política. O Estado democrático de direito significa o convívio dos diferentes e não dos iguais. Precisamos fazer todo o possível para defender essa conquista. Se essa reforma não nos serve, lutemos por outra que nos ajude a colocar nos postos de comando aqueles que pretendem trabalhar pela população e não por quem os financia. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.